Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estou aqui, né, retornando brevemente através desse vídeo, após, né, passar por um probleminha aí de saúde, né? Que também não é coisa, né, de outro mundo, né? A gente ter, né, as nossas debilidades, nossa fraqueza, porque, né, somos mortal, então, né, a saúde da gente ela tem a tendência de ser abalada de alguma outra forma, né? E esse vídeo hoje aqui não vou estar abrindo uma exceção, porque eu já sou acostumado a fazer isso, já fiz outra vez, né? Que é de falar sobre as coisas de Deus, né? E isso me alegra, né? Falar das boas coisas, né? Ainda mais na atualidade que estamos vivendo, onde a cada dia o mundo vai tendo mais a forma do mal, entende? Muitas coisas acontecendo, você vê por aí coisas bizarras, assustadoras, que a gente só via em filmes de terror, hoje a gente vê acontecer em nossa realidade. E isso me chama atenção, né, para as coisas de Deus, né? A gente se apegar a Deus, né? E hoje eu estava refletindo uma coisa muito importante que as pessoas têm deixado fugir ali do seu coração, né? E Jesus Cristo, né, durante o ministro do seu evangelho, que durou mais ou menos 3 anos, né? Mais ou menos aí, foi curto, né? Mas porém foi eficaz, né? Onde muitas vidas com certeza foram salvas por meio do seu evangelho. Então, o povo está desatento, né? Aquela parábola da semeadura destaca bem, né? Que tipo de fé, que tipo de gente, né? Que estamos sendo ou nos tornando, né? Quando tem aquela passagem da figueira, né? Que Jesus amaldiçoou, ele estava andando por Jerusalém e de repente ele sentiu fome, né? Por conta, né, do seu trabalho, do seu esforço, tá andando, você entendeu? Ali na sua ocupação, parou do lado de uma figueira, sentiu fome e viu que aquela figueira não tinha nenhum figo, né? Para matar a sua fome. Então ele imediatamente, né? Amaldiçoou aquela árvore, né? Para que ela não desse mais o seu fruto, né? Talvez aquela árvore não estava nem na época, né? De dar, né, ali os seus frutos, mas Deus sabe de todas as coisas, Jesus sabe de todas as coisas. Então tem coisas que a gente na maioria das vezes não consegue entender, né, o agir, o querer de Deus. Essa é uma passagem muito importante que dá sentido a outra, a qual diz que a boa árvore ela é conhecida pelos seus frutos, né? A árvore boa dá um bom fruto, a árvore mau ela dá um mau fruto. Então isso também chama atenção para uma outra parte, que Jesus ele é a videira e nós somos o ramo. Aquele que permanecer nele, né, ele limpa, cuida para que dê mais fruto. E diante desse diálogo, né, a respeito da árvore que dá o bom fruto, você já se perguntou, né, que árvore você tem sido neste mundo? Você tem sido a árvore do Espírito ou a árvore da carne? Porque também a Bíblia diz que há as obras do Espírito, né? E as obras da carne, você entendeu? A qual conduz à morte. As obras da carne e do Espírito conduz, né, à vida, né? Mas talvez você deva se perguntar quais frutos, né, são esses? Por onde começa esse fruto, né? Como que é isso? O fruto mau, o fruto bom? Na parábola do semeador, né, diz da semente que cai sobre o caminho, sobre a semente que cai sobre os arbustos, os espinhos, aquelas que caem sobre a pedra e também aquela que cai sobre a boa terra, a qual frutifica, né? Frutifica e dá muitos frutos, né? Tem a palavra que entra pelo um ouvido e sai pelo outro, tem aquela que entra, permanece um pouco, mas também daqui a pouco já vai embora, né? E tem aquela que entra, aquela palavra que você ouve, coloca no seu coração, você faz acontecer, então você se torna uma semente que caiu na boa terra. Então,
Sendo assim, você já se perguntou, né? Que tipo de árvore você está sendo, boa ou mal? Isso você vai perceber através do que você é como pessoa, tanto diante de Deus como diante dos outros, né? O que você tem pensado a respeito do seu próximo, em volta daqueles, né, que está em sua volta? O que tem saído dos seus pensamentos, né, da sua boca? O que você tem falado? O que sua boca tem, né, transmitido? Porque para você notar que uma pessoa ela está ali, né, com uma aliança com Deus, firme com Deus, basta você notar o que ela fala, né, o que sai da boca dela. Você notar se ela é uma pessoa calma, você entendeu? Uma pessoa que sabe lidar com os problemas, uma pessoa que tem um espírito de domínio próprio, né? Uma pessoa que fala as coisas com propriedade, uma pessoa que não se exalta facilmente, né? Não fica irritada facilmente, uma pessoa ali que tem, né, o seu domínio através, né, do Espírito Santo. Ela tem um domínio completo de saber agir e pensar. Isso, né, é uma boa árvore, né? Uma boa árvore que aonde que chega é bem recebida, é bem vista, né? É como se fosse uma luz, entendeu? A pessoa, quando ela é uma boa árvore, diferente daquela que dá um mau fruto, né? Por tudo ela faz questão por bobeira, faz tempestade num copo d'água, arruma confusão com um, com o outro, né? Começa a falar da vida dos outros, né? Esses dias eu tive falando uma coisa muito importante para uma pessoa, que é o seguinte: aquele que foi escolhido por Deus foi chamado para falar da vida de Jesus, não é da vida dos outros, né? Quem foi chamado para falar da vida dos outros é quem é nascido desse mundo, tá? Agora, quem é nascido de Deus foi chamado para falar das coisas do reino de Deus, que são as coisas do Espírito, são as coisas da fé, né? Porque a gente é transformado, né, por Deus quando somos escolhidos, né? Mas para isso há um querer, né? Não é você pensar que Deus vai fazer um milagre da sua vida se você não tiver nem aí para nada. Há um querer, você entendeu? Deus nos escolhe, a gente abre o coração, é sincero, é justo diante de Deus, então as coisas começam assim fruir na nossa vida, né? E isso é uma coisa muito maravilhosa. É difícil no começo a pessoa entender isso, mas quando a gente entende que tudo que Deus quer da gente é a nossa verdade, é a nossa transparência, porque enquanto não houver uma verdade de nossa parte diante de Deus, de você abrir o coração, você falar assim: não, eu preciso mudar, eu tô assim, eu tô daquele jeito e realmente eu tô totalmente errado, e eu quero que a justiça do Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida, mude a minha história, porque o que eu estou vivendo eu não quero mais isso. Então você mostra a sua sinceridade, a partir daí é com Deus, aí a coisa vai começar a andar. E você procurar se firmar também, né? É você ver as coisas erradas e fugir delas. O Senhor orienta, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo não quer dizer basicamente você resistir ao inimigo invisível, não somente ele, mas o nosso inimigo também, às vezes, é os nossos prazeres, você entendeu? Que se tornam o diabo, entendeu? O diabo na nossa vida, nossos prazeres. É igualzinho uma outra passagem que o Senhor diz assim, né? Que a Bíblia relata assim que o inimigo ele veio somente para roubar, matar e destruir. E talvez você vai pensar assim que é basicamente o diabo, Satanás, é esse inimigo. E não é. E não é. Na maioria das nossas vezes, o nosso inimigo são os problemas, as adversidades, a nossa própria consciência nos acusando, né, nos fazendo errar, os nossos próprios olhos nos fazendo tropeçar. Então se torna o nosso inimigo, né? Uma ansiedade, uma depressão que às vezes nos coloca para baixo, às vezes tira nossa paz, nosso sossego, nosso sono. É um inimigo. Não está fazendo bem, é um inimigo. Você entendeu? Não é basicamente o diabo. Você entendeu?
Existem vários inimigos da nossa vida que veio para roubar a nossa paz, o nosso sono, a nossa saúde e para matar os nossos sonhos, nossos desejos, né, que a gente tem diante de Deus para Deus nos realizar. Então, por isso que em outra parte também as Escrituras Sagradas diz: orai, né, e vigiai. Só que esse vigiar, né, não é aquilo que você consegue vigiar olhando com seus próprios olhos, mas você consegue vigiar olhando com os olhos da fé. É você parar e refletir o que você está fazendo, os passos que você está dando certo, está fazendo você permanecer no caminho de Deus, ou esses passos estão te levando a caminhar pelo caminho do mundo, o caminho da perdição. Então é esse vigiar, é vigiar o lado espiritual, porque se você tomar conta do lado espiritual, então o lado de fora, né, que é o nosso físico, ele automaticamente vai se moldar, né, num plano espiritual, porque a nossa vida, ela é conduzida, não é do nosso exterior, ela começa de dentro, do nosso interior para fora. Então, se você estiver bem por dentro, você vai estar bem por fora. Se você está mal por fora, você vai estar mal por dentro. Então, tipo assim, o espírito, ele é forte, ele está preparado, mas a carne é fraca, né, biblicamente falando. Então, meus amigos, a mensagem de hoje, basicamente, é isso. Não é difícil, assim, de a gente entender, mas a gente entende porque o Espírito, ele dirige a gente, até no nosso falar, no nosso expressar, né? E eu me sinto feliz por poder estar fazendo esse vídeo, né? Espero que você goste, vai ficar um pouco longo, mas a mensagem ela está sendo transmitida, né, com muito amor, com muito carinho, né? E eu não estou fazendo isso, né, igualzinho muitos fazem por aí, que é pela emoção. Não, vixe, eu não mexo com esse negócio de emoção não, gente, pelo amor de Deus. Você pode ver que eu estou aqui, ó, não me preparei nem nada, né? Estou aqui com a cara limpa, porque não adianta a pessoa fazer as coisas pela emoção, fazer porque quer, de qualquer jeito, que não vale nada. Não vale nada. Eu podia muito bem pegar uma Bíblia, chegar aqui bonitinho, falar as palavras bem certinhas para vocês, pela emoção, e não vale nada. Então, a gente fala, basicamente, né, com propriedade, como a palavra nos ensina, né? A gente fala do que o coração está cheio, né? Então, não há nenhum segredo nisso. E o que está sendo transmitido nada mais é do que a verdade, né? É a verdade. Então é isso que vale a pena, né? É igualzinho você fazer uma oferta para Deus ou fazer um bem. Não faça nada por obrigação. Eu não faço nada por obrigação, né? Faça as coisas por amor, por prazer, né? Que seja agradável a Deus, né? Que nem teve uma vez que uma pessoa me pediu um favor meio louco, né? De eu cobrar uma pessoa por ela, e eu não fiz, e a pessoa me contestou, né? Porque, né, eu era uma pessoa que estava ali, né, no caminho certo, e ela me contestou porque eu não fiz. Eu acho que nem respondi, porque, gente, a gente tem que ter sabedoria, conhecimento de Deus, né? Porque a gente é uma pessoa voltada a Deus, que a gente não venha saber lidar com as coisas, a gente sabe lidar com a nossa situação e tem o autocontrole e domina a situação, entendeu? Então a gente não vai fazer as coisas por obrigação, por impulso, porque alguém falou, não. A gente faz as coisas por amor e principalmente pelo desígnio, né, do Espírito Santo de Deus. Assim que tem que ser feitas as coisas, né? Na loucura, igual muitos fazem por aí. E por esse motivo de muitos fazer as coisas pela emoção, por dizer, aqui acontece, aqui é isso e aquilo, é que as igrejas hoje em dia estão sendo defasadas, entendeu? Muitas aí tá mais idênticas ao mundo, né? Pior do que o mundo, do que diante, né? Semelhante ao Evangelho de Cristo. Então é um perigo, né, muito grande as coisas ser feitas pela emoção, né? Porque ver fulano pregar é bonito, é legal, entendeu? Mas no final das contas não vale nada. A pessoa acaba, né, caindo, né, acaba tropeçando. Então as coisas têm que ser fluídas naturalmente, né? Deixar Deus agir, trabalhar e fazer, né, assim o que Ele bem entender. E isso traz grandes resultados, traz coisas positivas, boas para a gente e assim também de forma geral para todos nós. Meus amigos, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe, proteja e guarde você
sua família e seu trabalho. Deixo aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês. Grande abraço.